Boa noite, galerinha. E aí, pessoal? Opa, vamos entrando para a gente fazer um periscópiozinho de final de noite aqui. Eu prometi a vocês todos fazer um periscópio, principalmente os meus alunos que estavam pedindo de graduação, para a gente fazer um periscópio sobre princípios, lei penal no tempo e lei penal no espaço, tá? Na verdade, vai ser tipo uma revisãozinha rápida de alguns assuntos que eu dei em sala de aula. Boa noite, a galerinha entrando aí. Boa noite, pessoal. E nós, na realidade, vamos fazer, digamos, uma pequena revisão para vocês. Pernambuco, beleza. Hoje, sobre esses três assuntos. Nada muito demorado. Me desculpe, estou com um pouquinho de dor de cabeça, então não vou demorar tanto, tá, nessa revisão. Natal entrando, beleza, Feira de Santana, Pernambuco, que massa. Boa noite, galera. Boa noite. O jogo tá ruim, o Brasil tá perdendo. Mais um motivo pra gente ficar mais tempo aqui no Periscope do que vendo o jogo do Brasil, ok? Vamos lá, gente, vamos começar a falar um pouquinho. Galerinha entrando aí, vamos lá. Não vou demorar tanto para também não incomodar tanto vocês. E como eu disse, Levi, grande professor, grande amigo, grande abraço. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, então me perdoem hoje. Qualquer falha, qualquer escorregada aí, qualquer coisa a gente esqueceu uma palavra ou outra, a gente vai voltando aqui. Me alertem e dizer, professor, tal coisa você não falou, para ver se a gente consegue ir passando direitinho esse conteúdo para vocês. Olha, vamos tentar focar em algumas coisas importantes em relação aos princípios. Brasília, que legal, galera de Brasília. Em relação aos princípios, a lei penal no tempo e a lei penal no espaço. Em relação aos princípios, eu pretendo apontar para vocês, primeiramente, algumas características, algumas coisas fundamentais do princípio da legalidade, tá? Algumas coisas fundamentais do princípio da legalidade. Primeiro plano, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento do fundamento do princípio da legalidade, que está basicamente aonde? No artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, da legalidade penal, e no artigo 1º do Código Penal. A nível geral, o princípio da legalidade tem seu fundamento no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Mas, na verdade, estamos tratando aqui justamente do princípio da legalidade penal. Não há crime nem lei sem prévia cominação legal. Beleza? Bom, professor, quais são as consequências mais básicas desse princípio? A primeira grande consequência dela é que o princípio da legalidade ele veda a analogia em prejuízo do réu. Isso é uma coisa clássica, tanto para os meus alunos de graduação quanto para os alunos de concurso público. A analogia em prejuízo do réu não pode ser de forma nenhuma praticada sob pena de violação do princípio da legalidade. A analogia em benefício do réu ela é possível. Lembrem-se que eu dei muitos exemplos em sala de aula, e já dei um exemplo clássico em sala de aula, daquela hipótese que existia antes da alteração da norma do estupro, que antes era estupro e atentado violento ao pudor, depois foi unificado em estupro, que nós tínhamos numa hipótese de gravidez por atentado violento ao pudor, em que na realidade você não tinha uma previsibilidade legal de possibilidade de aborto, você só tinha aborto em caso de estupro, e que se utilizava da analogia em Bonaparte dessa regra do aborto em caso de estupro para aplicar as hipóteses de aborto mediante atentado violento ao pudor. Uma outra consequência do princípio da legalidade é que ela veda a utilização de expressões imprecisas, incompletas, expressões na realidade fluidas, como a gente chama, ou que podemos chamar, do ponto de vista da teoria geral do direito, prestem bem atenção, na utilização de conceitos jurídicos indeterminados. O princípio da legalidade veda a utilização de conceitos jurídicos indeterminados. Isso é muito importante. Conceitos jurídicos indeterminados são aqueles que podem ter múltiplos significados, variando não só com a realidade sociocultural, mas em determinados momentos encontrando-se dificuldade até mesmo de definir com precisão um conceito ou você ter vários conceitos para uma mesma expressão. Ou seja, não é compatível com o direito penal de garantia. Então, conceito jurídico indeterminado não se coaduna com o princípio da legalidade. Consequentemente, estaria violando, por intermédio dele, o princípio da taxatividade penal. Galerinha, dá os corações aí para eu ver que não está travando. Isso é fundamental para a gente saber que não está travando o periscópio. Beleza? Vamos lá. Outra consequência. Falamos da possibilidade de analogia em benefício do réu e da vedação da possibilidade de analogia em prejuízo do réu. Damásio Feira entrou aí. Então, vejam só.
Outra consequência é que o uso de costumes é vedado de forma direta, ou seja, o juiz não pode utilizar do costume simplesmente para criminalizar, de forma autônoma. Pode-se até fazer referência, a jurisprudência admite isso, a expressões costumeiras, tá? Por exemplo, quando a gente fala de ato obsceno, o conceito de ato obsceno, de ato obsceno, ele demanda, na realidade, de uma expressão sociocultural. O conceito de ato obsceno é determinado do ponto de vista sociocultural. Consequentemente, eu tenho ali um conceito que bebe da cultura, que bebe da realidade sociocultural, tá? Que bebe do costume. Mas eu tenho um parâmetro de determinação que se impõe para que haja um pouco de precisão nesse costume, nessa hipótese. Minha esposa entrou também, Sandra Castro, beijo. Então, veja só, o que é que acontece na realidade? O costume não pode ser usado para criminalizar autonomamente, mas se alguma expressão, galera da FAN, beleza, parabéns, vocês estão todos aí. Se alguma expressão ela é costumeira e você pode determiná-la com uma certa precisão, analisando a realidade sociocultural, a jurisprudência tem entendido que isso é admissível. Ou seja, não é admissível o uso do costume para criminalização, mas contido dentro de um tipo penal, de forma que você possa, por exemplo, conferir um certo grau de determinação, seria admissível. Outro aspecto do princípio da legalidade fundamental é a explicação do que significa o termo lei, para que a gente possa deixar de forma bem clara para todos vocês da onde é que provém a fonte formal de Constituição de Direito Penal. Olha, é a lei ordinária que pode criar normas penais incriminadoras, a lei complementar também eventualmente o pode, como foi com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar os crimes contra as finanças públicas, e também as emendas constitucionais podem tratar ou regular matéria penal dentro da Constituição, mas não criar tipos penais. Tá? Isso que fica bem claro. Criação de tipos penais fica restrita à lei ordinária ou à lei complementar na medida daquilo estritamente que a Constituição define como passível de matéria a ser tratada por lei complementar. Ponto. Última coisa em relação ao princípio da legalidade. Medida provisória e princípio da legalidade. Eu posso utilizar de medida provisória para criar delitos e penas? Posso, pessoal. Olha, a Constituição veda expressamente. Se não vedasse, o princípio da legalidade vedaria. Lá no artigo 62 existe a vedação expressa a utilização de medida provisória em matéria penal. Para a galera que está acompanhando e que vai fazer concurso público, preste bem atenção numa coisa. Eu tenho duas coisas em relação à medida provisória, bom para apontar para vocês, tanto o pessoal da graduação quanto do concurso. Do ponto de vista da utilização da medida provisória em benefício do réu, o Supremo Tribunal Federal já definiu isso ser possível. Ou seja, eu tenho situações em que o Supremo Tribunal Federal se defrontou com a utilização de medida provisória em benefício do réu, como naquela hipótese do Estatuto do Desarmamento, abolisse o crime temporária, certo? E, opa, vocês estão me vendo aí, galerinha?